Bom, bom dia. Vou mais uma vez ter o prazer de me dirigir a esta plateia e, tratando-se, portanto, da minha última intervenção neste curso, não quero deixar de fazer um sincero agradecimento prestando a minha homenagem aos responsáveis, portanto, pela realização desta iniciativa. Agradecer formalmente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, à EMAGIS, agradecer aos coordenadores científicos, o professor Egan Bockmann Moreira, a desembargadora Cláudia Cristofani, o senhor desembargador Fernando Quadros e um agradecimento muito particular ao senhor desembargador Thompson de Flores, que eu já tinha tido a oportunidade de conhecer noutras ocasiões e que tem representado, portanto, uma particular dinâmica em termos, portanto, de à frente da EMAGIS. Bom, também uma palavra para toda a amabilidade, toda a gentileza, que não só aqueles cujo nome referi, mas todos os que estão aqui nesta sala demonstraram para comigo. Agradeço-vos penhoradamente e agradeço também, e é a maior retribuição que se pode retirar quando se fala para uma plateia, é o interesse dessa mesma plateia. E, portanto, por isso, os meus agradecimentos. Foi-me proposto, e, enfim, agora entrando na nossa conferência de encerramento, foi-me proposto falar sobre os desafios do Poder Judiciário em um cenário de crise económica. Eu, sobre a crise económica no Brasil, não sei falar. Sei falar alguma coisa sobre a crise pela qual Portugal passou e, enfim, felizmente, creio que está a superar os momentos mais agudos de crise e, portanto, está numa boa trajetória. De qualquer das formas, há sempre algo de universal, há sempre algo de comum a todos os cenários de crise. E, portanto, enfim, é nesta troca de experiências e de perspectivas que também permitem uma reflexão recíproca. De qualquer das formas, eu começo aqui a minha exposição traçando um brevíssimo enquadramento daquilo que se pode referir como a crise, o contexto de crise em Portugal, para depois passar a um aspecto que nos diz particularmente enquanto juristas, que é, no fundo, uma certa jurisprudência da crise, designadamente ao nível do Tribunal Constitucional. Bom, mas neste enquadramento, aquilo que começaria por dizer é que a crise da dívida soberana dos países periféricos atingiu a Europa e países periféricos, portanto, como Portugal, Grécia, Irlanda, também a Espanha, em certa medida, atingiu os países da zona euro, estes países, a partir de 2010. Portanto, em 2008 tivemos a crise financeira que eclodiu nos Estados Unidos e depois, enfim, uma série de repercussões pelo mundo fora. E em 2010, de facto, os Estados membros das zonas menos centrais da União Europeia começaram a sentir algumas dificuldades.
A situação financeira de Portugal foi-se deteriorando e em 2011 Portugal viu-se obrigado a pedir auxílio financeiro ao Banco Central Europeu, à Comissão Europeia e ao Fundo Monetário Internacional. Esse auxílio foi no montante de 7 mil milhões de euros portanto, veio resgatar financeiramente Portugal no momento em que o Estado não tinha já capacidade para obter crédito, obter financiamento nos mercados internacionais, porque o nível de juros era muito elevado, uma vez que o risco de potencial incumprimento, portanto, também era muito elevado e, consequentemente, a remuneração que é pedida pelos credores aumenta muitíssimo. Ora, esse apoio financeiro foi concedido em condições de estrita condicionalidade que foram explicitadas no memorando de entendimento ou no pacto. E o que é que isso significa? Significa, portanto, que o auxílio era concedido, mas, ao mesmo tempo que assim acontecia, definiam-se estritas condições que tinham que ser observadas pelo Estado português. Condições essas que implicavam, portanto, que se consubstanciavam em medidas de controlo da despesa pública. Portanto, com vista a um objetivo, que é um objetivo de equilíbrio das contas públicas, que se encontra estabelecido no Tratado da União Europeia e nos protocolos anexos ao Tratado da União Europeia, que têm o mesmo valor jurídico que o Tratado. Ou seja, os países da zona euro têm que cumprir um objetivo, dois objetivos macroeconómicos em termos de contas públicas. Ter uma dívida não superior a 60% do PIB e ter anualmente, portanto, o déficit não deve ultrapassar 3% do PIB. E em função, portanto, de ainda requisitos mais importantes ou mais estritos para a União Europeia, para a zona euro, desculpem, o chamado Pacto Orçamental, que, enfim, foi aprovado pela União Europeia no cenário de crise, veio estabelecer como meta, de facto, um equilíbrio muito mais estrito ainda que os 3%. Um equilíbrio de 0,5%. Portanto, o déficit anual, o déficit é por definição anual, o déficit não deve ir para além de 0,5% do produto interno bruto. Bom, mas seja como for, portanto, agora, nesta fase em que Portugal pediu ajuda, a meta orçamental que interessava são os 3% anuais de déficit e, portanto, para alcançar esse resultado, era necessário conter a despesa e aumentar a receita. Bom, este pedido de auxílio financeiro foi solicitado pelo Governo anteriormente em funções, mas a implementação das medidas de disciplina das contas públicas foram implementadas pelo atual Governo, que, enfim, está em fim de legislatura. Teremos eleições em Portugal por volta do fim do ano, em outubro. Bom, algumas dessas medidas destinadas à correção das contas públicas que o Executivo teve de adotar, ou tentou adotar, algumas delas, foram a redução ou extinção de subsídios de férias e de Natal para os servidores públicos, cortes salariais dos servidores públicos, a criação de uma contribuição extraordinária de solidariedade sobre algumas categorias de aposentados, a alteração do período de trabalho da função pública, portanto, passou de 35 horas para 40 horas, tentou também uma flexibilização do despedimento na função pública e procedeu-se a algumas reformas do sistema de aposentadoria. Bom,
Este conjunto de medidas, ou com estas medidas, como disse, algumas delas foram implementadas, outras o Governo tentou implementá-las, enfim, já iremos esmiuçar um pouco estes aspectos, mas não teve sucesso. Não teve sucesso por oposição do Tribunal Constitucional. Ora, dizia eu, portanto, que estas medidas tendentes à redução da despesa pública, a sua constitucionalidade foi sendo suscitada ou através, portanto, do mecanismo da fiscalização abstrata sucessiva pelos partidos da oposição, ou em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade, suscitada, portanto, pelo Presidente da República. Seja como for, portanto, isto leva-nos à centralidade que o Tribunal Constitucional tem tido na vida política e na vida pública portuguesa nos últimos tempos. E, de facto, o Tribunal Constitucional apreciou estas questões. Num primeiro momento, começou por pronunciar-se favoravelmente a estas medidas, atendendo à situação de exceção, passando depois a assumir uma posição muito crítica relativamente às propostas do Governo. Em termos práticos, aquilo que aconteceu é que, se não se corta na despesa, tem que se aumentar a receita. E, portanto, não se cortando na despesa, não se operando as reformas estruturais, aquilo que o único modo de aumentar ou de equilibrar as contas públicas é aumentar os impostos. E, de facto, tem sido, enfim, infelizmente, essa a única, ou uma das únicas saídas que tem sido deixada ao Executivo, e, aliás, portanto, enfim, ela sempre existiria, naturalmente, numa situação de crise, sempre necessariamente teria que passar por um aumento de impostos. Mas o facto de não se estarem a fazer determinadas correções ao nível da despesa vai sobrecarregar a necessidade, portanto, de que o equilíbrio das contas públicas se faça por via da receita, através de enormes aumentos de impostos, através, portanto, de uma carga fiscal cada vez mais pesada. Num breve percurso sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional, vamos fazê-lo, portanto, esse breve percurso, enunciando, portanto, as principais questões e os princípios e normas constitucionais que tiveram na base das decisões do nosso Tribunal em Portugal. Dois acórdãos, os acórdãos 399 de 2010 e 396 de 2011. Neste primeiro de 2010, o Tribunal Constitucional qualificou como sendo constitucional a retroatividade da lei fiscal. E, portanto, enfim, é um princípio elementar, portanto, básico, dos ordenamentos constitucionais contemporâneos, e a questão, no fundo, tinha a ver com o seguinte, tinha a ver com o facto de ter-se criado um escalão a mais, um escalão adicional de 45% do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, por uma lei de junho, e a aplicação desse novo escalão iria incidir em todos os rendimentos auferidos desde janeiro. Portanto, por ano fiscal, não é? E, portanto, estavam em causa, no fundo, a submissão de factos geradores da obrigação tributária que tinham sido, no fundo, que estariam ao abrigo de uma lei mais favorável, e agora surgia, a meio do ano, uma lei tributária com um escalão maior, mais elevado de imposto, e, portanto, fez-se, no fundo, retroagir, fazer com que a totalidade dos rendimentos fossem tributados a esta taxa mais elevada. Ora,
O Tribunal Constitucional entendeu, portanto, que não existia enfim, que a norma constitucional que proíbe a retroatividade da lei fiscal não se aplicaria, uma vez que, dado que estas medidas tinham caráter urgente e premente no contexto de medidas de combate ao déficit e à dívida pública. Portanto, é esta ideia de excepcionalidade que justificou, portanto, a decisão do Tribunal Constitucional. Em 2011, o Tribunal Constitucional também decidiu pela não inconstitucionalidade das normas do Orçamento de Estado que estabeleciam reduções das remunerações dos servidores públicos entre 3,5% a 10%. Portanto, enfim, pronunciou-se favoravelmente, atendendo que, no fundo, seria uma situação de caráter temporário, determinada, portanto, pela necessidade de cumprir o programa de assistência financeira sobre o qual Portugal se encontrava. Portanto, atendendo a um contexto de excepcionalidade. Com efeito, descobri também uma decisão similar aqui no Brasil, de que foi relator o ministro Gilmar Mendes, ao apreciar em 2007 a decisão do Governo Federal, justamente do Rio Grande do Sul, de limitar num determinado mês a remuneração dos servidores públicos em R$2.500. Cito a fundamentação, portanto, da decisão, nas palavras do Sr. Ministro Gilmar Mendes, foram a eficácia da norma constitucional depende de um estado de normalidade das finanças públicas e estaduais. É, portanto, uma ideia de reserva do possível ou, portanto, de um estado de emergência económica que servem de fundamento a este tipo de decisões, a este tipo de orientações por parte daqueles que se têm que pronunciar sobre a compatibilidade com a Constituição. Ora, após o início da legislatura do atual Governo, o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional começou a infletir a sua posição. Ao mesmo tempo que se multiplicavam as críticas ao Tribunal Constitucional, dizendo-se que o Tribunal Constitucional estava a suspender a aplicação da Constituição, estava a impor um estado de emergência inconstitucional e, portanto, aquilo que se verifica nos acórdãos a partir de 2012 é uma outra orientação. Acórdão 353/2012 declarou a inconstitucionalidade da suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de Natal dos servidores públicos, com base no princípio da igualdade e com base no princípio da igualdade porquê? Porque, no fundo, entendeu que se estava a penalizar os servidores públicos mais pesadamente do que os trabalhadores do setor privado. No entanto, também tem sido contra-argumentado que o nível salarial do setor público é mais elevado e que o setor público tem uma maior segurança no emprego que não se verifica no setor privado. Ou seja, o ajuste que já se tinha feito em termos de mercado laboral, portanto, no setor privado, tinha sido feito através do despedimento. Bom, mas de qualquer das formas foi esta a decisão, de facto, da inconstitucionalidade do retirar, portanto, destes benefícios ou destes subsídios aos servidores públicos. No entanto, portanto, como o ano já ia a meio, decidiu que suspender esta sua decisão e, portanto, não aplicá-la no ano às contas públicas de 2012. De novo, o acórdão em 2013, as mesmas questões, portanto, no mesmo sentido vão o acórdão 187 de 2013
igualmente o Acórdão 413/2014. Outras questões, portanto, foram, para além destes cortes remuneratórios, tem a ver também, portanto, com cortes ao nível das pensões de aposentadoria. Outras questões têm a ver com a tal contribuição extraordinária de solidariedade que vos falei há pouco, ou a forma de cálculo de pensões, quando as pensões acumulavam, chamadas pensões por sobrevivência, por exemplo, quando um membro do casal sobrevive ao outro, não é? Portanto, aquele que enviuva ainda tem direito a parte da pensão do outro. E, portanto, também houve, enfim, uma proposta no sentido de limitar, estabelecer um teto a esta possibilidade de acumulação de pensões. Bom, seja como for, portanto, grosso modo, já traçámos aqui um percurso daquilo que têm sido as tendências e as orientações jurisprudenciais do Tribunal Constitucional e foi-se sedimentando aquilo que os constitucionalistas portugueses designam como a jurisprudência da crise, a qual tem merecido um fortíssimo e vivíssimo debate académico entre aqueles que subscrevem as posições do Tribunal Constitucional e aqueles que criticam essas posições. Começando por estes últimos, talvez um dos constitucionalistas que tem expressado críticas, enfim, mais fortes e também mais bem sistematizadas, se quisermos, é o professor Vital Moreira, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que nos vem dizer: há que distinguir, portanto, e são vários os argumentos, eu passo a sintetizar. O professor Vital Moreira diz-nos: há que distinguir aquilo que são princípios constitucionais daquilo que são regras constitucionais. E se, relativamente às regras constitucionais, portanto, cabe a sua aplicação em termos mais estritos, os princípios devem ser flexíveis e devem ser objeto de uma aplicação, adequada, de uma interpretação atualista e contextualizada. Isto é, portanto, não pode ser feita desses princípios constitucionais uma leitura pétrea, portanto, uma leitura que não se adapte ao contexto social e, designadamente, ao contexto económico e social. Por outro argumento, diz-nos que o Tribunal Constitucional tem uma função de legislador negativo, não podendo substituir-se às opções políticas do Governo. E, consequentemente, dizendo que há que distinguir entre a bondade política e a inconstitucionalidade. Más decisões políticas podem ser constitucionais. Por último, e esta é uma pedra de toque que tem, enfim, merecido, como vos disse, um debate muito, muito aceso. Diz-nos o professor Vital Moreira que a generalidade das decisões, ou na generalidade das decisões, não estiveram em causa direitos fundamentais. Tanto direitos de liberdade como direitos sociais, mas sim entitlements públicos, ou seja, benefícios concedidos pelo Estado. Pelo que o Tribunal de Contas não os pode tratar como cláusulas pétreas. Ora bom, no mesmo sentido, também, por exemplo, a opinião do professor, também de Coimbra, do professor Mota Pinto. Na Escola de Lisboa também temos alguns defensores alguns críticos, portanto, daquilo que têm sido as decisões, as orientações do Tribunal Constitucional, mas temos, sobretudo, um dos seus mais acérrimos defensores, um eminente constitucionalista, um brilhante constitucionalista, que é o professor Reis Novaes, que tem sido, de facto, muito crítico
desculpem, que tem apoiado bastante as posições do Tribunal Constitucional, a intervenção contrária às medidas do Executivo. E diz-nos o professor Reis Novaes que a Constituição de 76, de facto, nunca esteve mais viva do que agora, que o Tribunal Constitucional a aplicou com coragem, contrariando uma suposta obrigação de condescendência para com o Governo fundada na emergência financeira, e diz-nos que, na generalidade das decisões, estiveram em causa direitos fundamentais sociais, como sejam o direito à retribuição e à pensão. E, portanto, é esta questão da forma de entender os direitos fundamentais, em particular estes direitos com uma dimensão, estes direitos sociais, que de facto, do ponto de vista académico, mais suscita o diálogo e, portanto, mais suscita as reflexões. Até que ponto é que estes direitos podem, como é que devemos fazer uma leitura destes direitos e até que ponto é que eles podem sofrer restrições em situações, portanto, como a que se vivia e a que se vive. Por exemplo, José de Melo Alexandrino, um professor da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diz-nos que o direito à retribuição e o direito à pensão, tal como o professor Reis Novaes os interpreta, não são direitos sociais fundamentais. O direito à retribuição, no fundo, é um direito análogo a direitos, liberdades e garantias, mas que encontra a sua fundamentação no direito de propriedade. E, por outro lado, o direito à pensão não é propriamente um direito, o direito à pensão, aquilo que a Constituição reconhece é o direito fundamental à segurança social. Depois, a forma de concretizar, portanto, esse direito fundamental à segurança social dependerá, portanto, de cada contexto, de cada momento histórico. Bom, não querendo, enfim, tomar posição, até porque não sou constitucionalista, não tenho, enfim, capacidade para me pronunciar com a devida propriedade sobre o assunto, parece-me que, no entanto, que o professor Vital Moreira apresenta argumentos que, de um ponto de vista da sua elaboração dogmática, me parecem mais apurados do que aqueles que enunciei em segundo lugar. Algumas conclusões podem ser referidas, alguns aspectos, enfim, no meio de tudo isto. Em primeiro lugar, é que as situações de crise, naturalmente, reforçam os poderes do Executivo. É o Executivo que tem que tomar medidas, algumas com urgência, responder, portanto, a situações mais ou menos críticas, e, portanto, este estado de emergência vai reforçar o poder dos governos, o poder executivo. Mas, naturalmente, portanto, que tem que haver aqui uma margem de ponderação e de equilíbrio entre aquilo que é uma situação que é uma situação ímpar, que é uma situação de exceção, e aquilo que é uma leitura pouco atualista do texto constitucional que vá distorcer aquilo que são as opções do legislador, as opções, portanto, do legislador democrático, ou seja, pela via do Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional, no fundo era um pouco aquilo que nas palavras do professor Vital Moreira, a decisão política pode não ser boa, pode discordar-se em termos ideológicos, pode discordar-se da oportunidade, pode discordar-se, mas isso não significa necessariamente que ela seja inconstitucional.
e, portanto, o facto, o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional, tem de também de ser muito cauteloso na sua intervenção, porque se por um lado é o guardião último do Estado de Direito, o guardião último, portanto, do respeito pelos direitos fundamentais, por outro lado, também não pode ter um papel de se substituir às opções de gestão do Executivo. Outro aspecto que decorre também desta jurisprudência da crise tem sido a construção pelo Tribunal Constitucional de fórmulas abstratas, um bocadinho inovadoras e para as quais não existe propriamente grande sustentação dogmática, como sejam os conceitos de igualdade proporcional, de proteção da confiança, do mínimo existencial. Portanto, têm sido avançados como fundamentos, como metaprincípios, portanto, que não tendo, de facto, uma formalização no texto constitucional, são inferidos a partir de outros princípios com formalização na Constituição. Bom, se ao nível daquilo que tem sido, e portanto, quando me propuseram que falasse sobre os desafios do Poder Judiciário num cenário de crise, ocorreu-me logo a intervenção e, portanto, a forte intervenção do Tribunal Constitucional. Mas, naturalmente, que nas áreas do direito privado, também os tribunais, também o judiciário, num contexto de crise, é chamado a desempenhar funções diferentes, funções que são, porventura, mais difíceis e mais desafiadoras. E vou, enfim, remeter isto para, sintetizando, para algumas áreas. Os contextos de crise resultam quase inevitavelmente em situações ou conduzem a necessidade de reforma das leis laborais. Portanto, enfim, é um dos aspectos nos quais procura corrigir alguns desequilíbrios económicos ou macroeconómicos e, portanto, a revisão das leis trabalhistas será uma eventual revisão das leis trabalhistas será muito provavelmente, ou encontra-se muito frequentemente associada a contextos de crise. Mesmo que não exista essa revisão, seguramente que as demandas em sede de conflitos laborais, de aplicação das leis trabalhistas, também, enfim, aumentam potencialmente num cenário de crise. Um cenário de crise também reclama, muitas das vezes, impõe reformas do sistema de segurança social. Eu ontem apercebi-me do sistema previdenciário, eu ontem apercebi-me que está a ser, ou a tentar ser implementada aqui no Brasil, portanto, uma reforma no sentido, portanto, de assegurar até 2060 a sustentabilidade do sistema previdenciário. E é bom que estas coisas se façam com tempo, que se façam com tranquilidade, que não se façam com a espada de um contexto de crise em que se tem que poupar e tem que se poupar necessariamente, e em que se aumenta a idade da reforma, e em que se diminuem os benefícios, etc. Portanto, estas mudanças são, de facto, mudanças estruturais que as sociedades contemporâneas são desafios para todas as sociedades contemporâneas, em Portugal muito mais, porque somos um país muitíssimo mais envelhecido do que é o Brasil. Mas, no entanto, portanto, ao nível do previdenciário, portanto, também haverá, portanto, o maior desafio para os juristas. Haverá uma sobrecarga do judiciário num contexto de crise? Em princípio, sim. A resposta será sim.
E, por exemplo, em Portugal tentou resolver-se um problema, não sei se efetivamente ainda não há resposta empírica, portanto, sobre os resultados destas reformas, mas o governo português tentou fazer reformas ao nível, portanto, da legislação, designadamente do Código de Processo Civil, e tentou fazer e implementou uma revisão, uma reforma do mapa judiciário, suprimindo algumas comarcas, juntando outras, criando tribunais especializados em determinadas áreas, deslocalizando-os até dos grandes centros urbanos. Bom, para quê? Para introduzir uma maior racionalidade dos recursos, que são sempre escassos, e, portanto, para também, no fundo, responder a uma sobrecarga do judiciário. E isso as evidências empíricas demonstram claramente que os tribunais, em contextos de crise, são inundados por demandas decorrentes do incumprimento associado ao sobreendividamento das famílias. Portanto, aquilo que, portanto, um agregado familiar, enfim, um dos membros perde, portanto, ou os dois, infelizmente, perdem o seu emprego, ou estão numa situação, portanto, enfim, de maior aperto financeiro, é o celular que deixa de ser pago, é a prestação, portanto, do plasma que se comprou que deixa de ser paga, portanto, os créditos ao consumo são, portanto, enfim, muito rapidamente as famílias, dado o nível de endividamento ou sobreendividamento, deixam de cumprir este tipo de contratos. Deixam para o fim o não cumprir o contrato hipotecário, o contrato da sua habitação, mas mesmo assim muitas vezes isso acontece. Por outro lado, também se demonstra empiricamente que um aumento das demandas judiciais para pagamento de prestações alimentares. Portanto, no âmbito do direito de família também há as situações de crise vão determinar este aumento. Como dizia, as famílias deixam para o fim enfim, vão deixando de cumprir compromissos e deixam o compromisso de aquisição de casa para o fim, não é? Portanto, porque é de facto aquilo que é mais grave. Mas, naturalmente, que muitos problemas relacionados e muitas demandas relacionadas com empréstimos imobiliários, portanto, vão parar aos tribunais. E em Espanha, já passo a referir, os tribunais espanhóis tiveram a coragem, se bem que ainda está dependente de uma orientação final do Tribunal Superior, tiveram decisões inovadoras neste âmbito. Bom, mas passo a dizer, aquilo que acontece em situações em que as famílias deixam de ter rendimento para pagar os seus compromissos ao banco, é de que, portanto, sobre o imóvel existe uma garantia real, portanto, uma garantia hipotecária. Acontece que a casa foi comprada por um determinado valor, o nível do empréstimo é muito grande, é relativamente alto, não é? Tem como garantia real a casa, tem muitas vezes como garantias os fiadores, não é? Portanto, terceiros que, portanto, funcionam como fiadores. E quando as coisas começam a correr mal em toda a sociedade. E, portanto, aquilo que acontece é que quando as pessoas tentam vender as casas, o valor das casas já é muito mais baixo. Isto faz com que, portanto, enfim, o mercado imobiliário se inunde, não é? E, portanto, o valor tenderá a descer. E, portanto, mesmo que consigam vender a casa, conseguem apenas realizar um valor mais baixo do que a hipoteca, não é? Do que o valor do empréstimo. E, portanto, há uma depreciação da garantia real.
E mais do que isso, portanto, havendo essa depreciação da garantia real, não chega, no fundo, a entregar a casa ao banco. Porque esse montante, não é? Mesmo que, portanto, o devedor não consiga vender a casa, mas, portanto, o facto de o banco executar a hipoteca não permite ao banco ressarcir a totalidade, portanto, do montante que está em causa. E então, portanto, demanda os fiadores. Ora bem, isto cria uma situação em que, naturalmente, há uma fortíssima alteração das circunstâncias. E que, talvez, portanto, ou podemos equacionar, e devemos, se calhar, equacionar, que perante estas situações os tribunais intervenham com base na própria doutrina da boa-fé e considerar que, uma vez executada a garantia bancária, a dívida se extingue pelas forças do próprio objeto da garantia. Ou os tribunais proporem determinadas soluções alternativas ou, portanto, funcionarem em termos de mediadores para determinadas situações alternativas, como seja o arrendamento temporário, portanto, do anterior proprietário, mas, portanto, que lhe permita ficar na casa. Dizia eu que foi no primeiro sentido que referi, que um Tribunal de Recurso de Navarra considerou, numa decisão sem precedentes, que devolver uma casa ao banco é suficiente para saldar a hipoteca, mesmo que o valor do imóvel tenha diminuído depois da crise. Ora bem, esta decisão, portanto, não é, como digo, ainda não é uma decisão definitiva, encontra-se ainda em apreciação pelos tribunais, pelo Tribunal Superior Espanhol, mas, de qualquer das formas, portanto, enfim, provavelmente, portanto, os juízes também no Brasil, não sei se confrontam já com essas situações, uma vez que está a haver alguma depreciação do mercado imobiliário, mas, portanto, se essa depreciação for maior, como as famílias brasileiras também, enfim, com algum otimismo, se endividaram, quiçá, para além das forças daquilo que seria sustentável relativamente ao seu rendimento, talvez, portanto, uma situação do género possa acontecer, porque depois, situações de crise, há despedimento, havendo despedimento, cessa o rendimento e, portanto, toda esta construção, todo este equilíbrio familiar acaba por cair pela base. Ora, as crises são, naturalmente, por definição, momentos que reclamam ajustamentos urgentes e isso acarreta sacrifícios. E isso gera conflitualidade, é inevitável. Mas também as crises são, por definição, transitórias, portanto, serão, enfim, momentos de transição, muitas vezes entre paradigmas, entre modelos, entre modos de viver e entre modos da economia se comportar. Aquilo que acontece muitas vezes, e aquilo que acontece e que aconteceu em Portugal, creio eu, é que aquilo que foi uma crise exógena, uma crise determinada, portanto, pela perturbação dos mercados financeiros, veio pôr a nu as debilidades estruturais da economia portuguesa. Porquê? Porque nós podemos sempre pensar assim, os fatores de crise são iguais, basicamente, para todas as economias. Se estamos a considerar estes fatores exógenos, portanto, a crise nasceu nos Estados Unidos, sim, mas Portugal foi mais afetado do que a Alemanha. Ou Portugal foi mais afetado do que a Holanda. Porquê? Portanto, temos que procurar, no fundo, os aspectos estruturais que fazem de uma economia
fazem com que uma economia seja mais ou menos robusta e, consequentemente, se ela for mais robusta, tem mais capacidade para lidar com situações de crise que são, por definição, conjunturais. Ora, aquilo que em Portugal aconteceu foi que a crise financeira veio revelar as nossas debilidades estruturais com as quais, no fundo, nós já vínhamos convivendo. Estruturais é, por definição, algo que tem a ver com a estrutura, que é de longo prazo. Já estávamos a conviver há muito tempo e nunca tínhamos tido a coragem ou a necessidade imperativa de fazer reformas. E a crise, infelizmente, veio impor essas reformas, só que numa situação que é sempre mais dramática, que é quando as pessoas estão em maior dificuldade. E por isso a conflitualidade social, enfim, com este conjunto de ingredientes, naturalmente é sempre maior. E, portanto, para concluir, diria eu que há lições que são lições universais, e uma delas é de que a má despesa pública tem consequências que nunca podem ser boas. Tem consequências mais ou menos trágicas. E o que é que se chama a má despesa pública? É quando, de facto, existe um grande peso de uma despesa corrente, que é uma despesa improdutiva. Quando a grande massa da despesa pública é uma despesa, de facto, com remunerações, com prestações sociais, com consumos públicos, em detrimento de uma despesa de investimento, essa sim, portanto, com uma natureza reprodutiva, com um caráter reprodutivo. Só que esta despesa corrente é mais fácil. É mais fácil e é muito apelativa para o decisor público, porque está a alimentar as economias através da procura agregada. Portanto, dá-se mais rendimento, mais transferências, portanto, quer transferências sociais, quer rendimento dos servidores públicos, quer, portanto, o nível de pensões, de aposentadorias, portanto, que são pagas pelo Estado. Portanto, aumentar, ou manter ou aumentar estes níveis de rendimentos, anima a economia. Mas anima a economia do ponto de vista da procura agregada e não propriamente da oferta agregada. Foi a capacidade produtiva da economia que aumentou? Não. A capacidade produtiva da economia manteve-se. O poder de compra é que aumentou. Ora, isto conduz, e eu estou a falar da experiência portuguesa, mas, enfim, como digo, isto é mais ou menos uma verdade quase universal, isto conduz ao seguinte: se um país está a querer crescer desta forma, a não aumentar, portanto, a sua produção nacional, aquilo que faz é que as pessoas têm mais poder de compra, como não compram no mercado nacional, importa-se. Por outro lado, se as pessoas têm confiança no seu rendimento, se há, de facto, os rendimentos, portanto, há uma progressão, os salários têm vindo a aumentar todos os anos, há um otimismo e há um endividamento das famílias. Ora bem, cria-se, portanto, um desequilíbrio, até porque o Estado, para alimentar esta despesa pública, vai procurar recursos financeiros. Os recursos financeiros são sempre dois: ou os impostos, mas muitas vezes, portanto, não convém quebrar essa onda de otimismo aumentando os impostos, e o crédito. O crédito público, portanto, o crédito que o Estado vai obtê-lo por duas vias: ou nos mercados internacionais ou no mercado nacional. No mercado nacional são as instituições financeiras, portanto, são os bancos nacionais que vão emprestar ao Estado. Nos mercados internacionais, a partir do momento em que o Estado se vai endividando cada vez mais, os juros que são pedidos, portanto, pelos credores internacionais vão aumentando. E, portanto, chega-se a um ponto de sobreendividamento, portanto, de endividamento, portanto, quer ao nível do Estado, quer ao nível das famílias.
E isto tem efeitos, por exemplo, se os bancos nacionais estão a emprestar ao Estado, isso faz com que não possam emprestar ao setor produtivo. Ou seja, têm menos liquidez para emprestar às empresas. Ou se emprestam às empresas, é um juro cada vez mais alto. E isso está a penalizar o setor produtivo, cada vez mais. E, portanto, entra-se aqui numa conjugação de fatores cujo resultado não é, como é evidente, dos melhores. E, no limite, depois, quando o Estado não consegue financiar-se por via do crédito, vai financiar-se por via da receita imediata, ou seja, por via do aumento dos impostos. E, portanto, as conjunturas de crise impõem sacrifícios, portanto, que são sacrifícios com uma dimensão social, sem dúvida, muito grande, portanto, que são a perda do emprego, o aumento dos benefícios sociais com vista a suportar estas situações de maior fragilidade e, naturalmente, uma maior carga tributária. Portanto, porque a única resposta acaba por ser essa ou aquela que mais facilmente se encontra à mão do decisor público. E, portanto, em jeito de conclusão, eu diria o seguinte: é contra estas más políticas que uma cidadania consciente deve reagir de forma permanente e estar permanentemente alerta quanto a isto. Sob pena das crises se tornarem recorrentes, sob pena, portanto, de falta de robustez das economias perante os tais choques exógenos. E, por outro lado, quando nós confiamos no Estado, isso torna-nos mais solidários. O pagar impostos, enfim, ninguém gosta, são aquele brocardo anglo-saxónico, não é? Portanto, pagar impostos e morrer, não é? Portanto, mais tarde melhor. E, portanto, ninguém gosta de pagar impostos, mas provavelmente, e nós sabemos isso, nós intuitivamente sabemos isso e de algumas histórias que nos chegam. A carga fiscal é tanto maior o seu peso, isto tem a ver com uma percepção psicológica do agente relativamente aos benefícios que obtém do Estado. Ou seja, portanto, para um contribuinte dos países nórdicos, paga, de facto, impostos, tem uma carga fiscal elevada, mas, se calhar, em termos psicológicos, um português acha que os impostos que paga são muito mais elevados, ou um brasileiro pode achar isso. Porquê? Porque aquilo que recebe em contrapartida é muito menos do que aquilo que recebe um escandinavo. E, portanto, dizia eu que a confiança no Estado e na boa gestão pública reforça a nossa solidariedade e é justamente isso que se pretende, portanto, o reforçar um welfare state onde se possa construir uma sociedade naturalmente mais igualitária, mais justa e, dessa forma, garantir direitos sociais cada vez mais profundos e cada vez mais aperfeiçoados. E, com isto, concluo a minha intervenção. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou tomar a liberdade de me sentar aqui. Estamos encerrando hoje uma semana de atividades bastante intensa e eu não poderia deixar de mencionar as pessoas que estiveram por trás desse evento, iniciando pelo desembargador Thompson. A gestão dele está encerrando hoje na Imagens para que ele assuma a vice-presidência desse tribunal, portanto, hoje é um dia de festa para nós. Daqui a pouco começa a nossa sessão solene de transmissão de posse e nós podemos antever
como teremos um bom vice-presidente pela gestão que o desembargador Thompson tem feito na Imagens. Ele trouxe o mundo até aqui, até a região sul, para que nós aprendêssemos com profissionais do mundo inteiro, vários convidados ilustres, como a professora Paula, que está aqui no dia de hoje. Agradeço também, então, a professora Paula por todo o desprendimento, pelos ensinamentos. Eu devo a ela muito mais do que ela tem feito aqui nesse curso por todos nós. Devo a ela o meu aprendizado em análise econômica ao longo do meu mestrado. E agradeço ao professor Egon, que organizou o curso que nós estamos tendo hoje, e que também a ele devo outros tantos favores, auxílio, na época que eu estava decidindo como fazer o mestrado. Não posso parar de pedir desculpas a ele pelo quanto eu infernizei a vida dele naquela época. Por mais que eu peça desculpas, não vou conseguir terminar. Saúdo o professor Fernando Araújo, que também nos ajudou nessa tarefa. Talvez estivesse aqui se não tivesse outros compromissos. Não posso deixar de falar do Fernando Quadros, meu colega, meu querido amigo, que também tem uma colaboração intensa no sentido de ter colocado a análise econômica do direito dentro dos módulos da Imagens. Sempre foi um grande colaborador da Imagens e também sempre foi um grande promotor da análise econômica do direito. Desenvolveu várias jornadas em Curitiba, anteriormente, e aqui também no tribunal. É uma menção indispensável. E, por último, eu quero falar de vocês. Eu quero agradecer, antes de falar de vocês, eu quero agradecer a Cristina, a Isabel Cristina, que é a nossa heroína, que tanto se desdobra para que esses cursos sejam bem-sucedidos, assim como todo o pessoal da Imagens. Gratidão sempre estará presente. E agradecer a vocês. Nós ficamos aqui uma semana juntos. Eu sou testemunha de todo o esforço que foi feito pelos colegas. Como eu já disse esses dias, quando eu descobri que vocês estavam com a jurisdição, eu já ressaltei que estão aqui há uma semana em trabalhos intensivos. Eu também estou com a jurisdição, mas para mim é um pouco mais fácil. E então a presença de vocês é o que encoraja que tudo seja feito. Muito obrigada mesmo, e espero que o curso tenha sido do agrado, que a atividade prática não os tenha assustado. Estou me sentindo muito confortável no meio de vocês, e eu queria dizer a todos que o meu gabinete está sempre aberto no 5º andar, por enquanto. Não deixem de quando precisarem de alguma coisa, por favor, vão lá, vão tomar um café. Somos todos colegas, e alguns eu tive o prazer de conhecer nessa oportunidade. Então, realmente, a minha gratidão. E eu vou passar a palavra para o professor Egon, para que encerre o curso e nos brinde com mais alguma observação. Bem, eu só tenho aqui também, como disse na abertura, agradecer imensamente ao desembargador Thompson Flores. A iniciativa dele de firmar esses eventos efetivamente é significativa. A desembargadora Cláudia Cristofani, ao querido desembargador federal Fernando Quadros da Silva, ao pessoal da Imagens, que foi incansável, Isabel Cristina, Luísa, foram incansáveis na organização do curso. E, como eu falei ao início, nós temos o privilégio de contar com a presença da professora Paula Vaz Freire, para que nós possamos, digamos assim espero, complicar um pouco as coisas, colocar algumas minhocas na cabeça de vocês, causar alguns estímulos, fazer com que nós nos sentemos com outros saberes e tentemos, eventualmente, substituir alguma parte do nosso conhecimento emocional, do nosso conhecimento instintivo, por algum conhecimento técnico que o direito da economia, que a análise econômica do direito trazem para todos nós. E quero agradecer imensamente também a dedicação de todos vocês que estiveram aqui compartilhando conosco esse curso, essa experiência que foi. Muito obrigado a todos.